A palavra de hoje, ela vai trabalhar a nossa mentalidade de escassez. Você sabe o que é a mentalidade de escassez? Para que a abundância de Deus alcance a tua vida, você precisa mudar a tua mente, mudar a tua mentalidade. E hoje os discípulos vão nos ensinar sobre isso. Vamos meditar juntos? Fala comigo, Deus. Fala comigo, Deus. Fala comigo, Deus. Eu quero te escutar. Fala comigo, Deus. Fala comigo, Deus. Fala comigo, Deus. Fala comigo, Deus. Eu quero te escutar. Fala comigo. A palavra de hoje está em Marcos 6, 34, 44. Naquele tempo, Jesus viu uma multidão reunida e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muita coisa, mas quando estava ficando tarde, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: esse lugar é deserto. Despede as multidões para que possam ir aos campos povoados vizinhos comprar alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos perguntaram: queres que gastemos 200 denários para comprar pão e dar-lhes de comer? Jesus perguntou: quantos pães tendes? Ides ver. Eles foram e responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus mandou que todos se sentassem na grama verde, formando grupos. Todos se sentaram, formando grupos de 100, de 50 pessoas. Depois Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção, partiu os pães e ia dando aos discípulos para que os distribuísse. Dividiu entre todos também os 2 peixes. Todos comeram, ficaram satisfeitos e recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e também dos peixes. O número dos que comeram os pães eram de 5.000 homens. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Os discípulos perguntam para Jesus: queres que gastemos 200 denários para comprar pão a todo esse povo? O denário era mais ou menos como se nós estivéssemos falando assim, um salário mínimo, um denário, um salário mínimo. Então ele está dizendo: quer que gastemos 200, imagina, é muito dinheiro, 200 denários para alimentar essa multidão. É impossível, eles não tinham esse dinheiro. Primeira coisa que uma mente escassa tem, ela já pensa o que falta. Você quer o que eu não tenho? Não tem condições. Quando você se coloca diante de uma situação, focando naquilo que te falta, focando na sua incapacidade, você já está limitando a graça, meu filho. Deus está dizendo: dá a vós mesmos de comer. Você acha que Jesus não sabia o que eles tinham? Você acha mesmo que Jesus não sabia que eles não tinham o que dar para aquele povo? Ele estava dizendo: é necessário ir além. E eu posso te fazer ir além. Vocês já viram muitos milagres. Um pouco antes dessa palavra, os discípulos chegam para Jesus contando de todos os milagres que eles tinham visto. Quer dizer, vocês sabem que eu posso. E muitas vezes, mesmo sabendo que Deus pode, a gente foca na nossa limitação. E a gente impede Deus de ser Deus. Porque a partir do momento que Deus olha para você e te diz: dá a vós mesmos de comer. Quando Ele coloca diante de você uma oportunidade, quando Ele coloca diante do teu coração um sonho, um desejo, quando Ele coloca diante de você uma situação, Ele diz: dá de comer. Ele está dizendo: ei, meu filho, eu te capacito. Ei, minha filha, eu vou te capacitar. Me dá aquilo que você tem, que o resto eu vou fazer. Mas uma mentalidade, uma mente escassa, uma mente bloqueada à abundância, é uma mente que sempre vai multiplicar falta
escassez. Por quê? Porque ela só pensa no que falta. Ela só pensa no que ela não tem. Ela só pensa que para ela as oportunidades não existem, que para os outros as oportunidades são melhores, porque a mente escassa sempre se compara. A mente escassa sempre acha que o outro tem mais oportunidade do que ela, que o outro é mais agraciado, que se eu tivesse nascido, se eu tivesse família, se eu tivesse... Uma mente escassa, ela reproduz escassez. Agora, é preciso mudar a vossa mentalidade, meu filho. O Senhor, ele começa dizendo, vai lá, vê o que você tem. Bom, nós temos 5 pães e 2 peixes. Vai lá, veja o que você tem. Vá lá, olhe a tua necessidade, para de olhar o que falta e olha o que tem. A partir do que você tem, eu vou fazer. A partir do que você tem, compartilhe. Para de pensar que vai faltar. Compartilhe. É muito visível isso, por exemplo, a respeito do dízimo. Muitas pessoas dão o dízimo daquilo que sobra. E se não sobra, não dá o dízimo. Isso é uma lógica, é uma mente escassa. Quem pensa assim ainda não entendeu. Você não deve compartilhar daquilo que falta. Você tem que compartilhar daquilo que você tem. Deus vai multiplicar a partir do que você tem. Pode reparar, uma pessoa que compartilha, ela sempre tem mais. Uma pessoa que compartilha nunca falta. Mas uma mente escassa sempre vai estar sofrendo e reclamando daquilo que falta, daquilo que não tem, da oportunidade que não se abre. Entenda, se você pega daquilo que você tem e dá para Deus, principalmente num dízimo, se você oferta para Deus, porque dízimo é devolver a Deus aquilo que Ele mesmo te deu, em gratidão. Então você pega daquilo tudo que você recebeu e tira uma parte, uma pequena parte, e devolve para Deus. Minha amada, meu amado, sabe o que é o dízimo? É a poupança do céu. É o investimento do céu. Você está devolvendo para Deus, Ele vai te dar muito mais. E os juros do céu é extraordinário, é melhor que qualquer poupança nessa terra. A mentalidade de escassez, uma mente escassa não entende isso. Então ele nunca acha que as coisas vão multiplicar, ele sempre acha que as coisas vão faltar. Se eu doar esse dinheiro, vai me faltar. Se eu emprestar esse dinheiro, vai me faltar. Se eu der o meu dízimo, vai me faltar. Se eu, como a viúva de Sarepta, se eu fizer esse pão para o Elias, vai acabar para mim e para o meu filho. Se a gente der o que a gente tem, os discípulos pensaram, a gente vai ficar sem ter o que comer, melhor vamos guardar esses 5 pães e 2 peixes, que mal para nós 12 homens, imagina, não vai dar. Entenda, uma mente escassa produz escassez. Uma mente abundante produz abundância. Se você quer um ano abundante, comece mudando a sua mentalidade, porque Deus está derramando graças abundantes. Compartilhe essa palavra para que se multiplique mentes abundantes, para que se multiplique esse ano de graça, de conquistas e de vitórias na nossa vida, na nossa família, na nossa comunidade. Coragem, traça sobre você o sinal da vitória. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe.